Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Bom, aqui em casa a gente tem uma prática que é de leitura, né? Aí eu tava lendo esse livro aqui, que é Os Pequenos Jangadeiros, de Aristides, um nome que difícil, né? Aristides Fraga Lima. Tô fazendo essa leitura aqui com meu filho porque eu já tinha lido esse livro e achei muito bom passar para a idade dele. E é legal porque nesse livro me veio um insight, né? Tem uma parte do livro, quem não conhece esse livro aqui, eu aconselho para crianças que estão aí por volta dos seus 9, 10 anos, acho legal. Acho bem interessante a história. Tem uma pegada diferente das histórias de hoje em dia. Basicamente assim, sintetizando a história, é uma galerinha, irmãos e primos que vão viajar. Como que é assim que eles vão viajar? Naquela época era diferente, né? Eles conseguiram fazer o pai deles liberou uma verba para eles construírem uma jangada. Construíram uma jangada e tinha um senhor que conseguia fazer esse trajeto lá pro lado de Juazeiro, Petrolina, e ele sabia lidar com essa parte da jangada, andar no, navegar no rio, né? E eles foram numa aventura com esse senhor. O nome dele o nome dele é Kiki. E é tão interessante porque esse livro aqui é muito descritivo. Então, é como se cada ação daquele indivíduo ali, né, ensinando cada partezinha ali nessa parte da navegação com a jangada, ele fosse descrevendo, e legal porque você vai ganhando vocabulário, tudo bem. E aí chega um momento na história dele, é um senhor simples, é um pescador, e aí chega um momento que ele começa a contar a história de vida dele. É uma história bem assim pesada de algum jeito, tá? Na realidade, eu não posso nem falar que é uma história pesada, porque eu acho que é a realidade talvez algumas pessoas, só que talvez não ao nosso entorno convencional, mas talvez mais presente na vida de um pescador, que muitas vezes a gente não conhece a história de pescadores, né? A gente considera muita história, tem aquela ditado onde isso aí parece papo de pescador, né? Mas imagina que a vida de um pescador mesmo não é tão fácil quanto talvez o cara que vive numa cidadezinha, cidade moderna, né, que tem tudo ali, inclusive o peixinho que ele compra lá no supermercado dele, e acaba desconsiderando a vivência e experiência de outras pessoas, tal como os pescadores. Mas enfim, e aqui conta a história dele, e a história dele é bem assim, bem dolorida, assim, falando, né? E não é questão de dar spoiler, mas uma das partes assim, mais interessantes, assim, pesadas do livro é que o pai desse pescador do Kiki, ele acaba sendo comido por uma sucuri. E ele vai lá e salva o pai nesse processo, porque o pai dele ensinou ele a pescar, e teve determinado momento que eles estavam justamente nessa empreitada, e aí o pai dele é comido por uma sucuri, ele tenta salvar o pai, mas acaba não conseguindo. Até consegue tirar o pai da sucuri em si, mas ele acaba não vivendo, e de algum jeito isso tem um certo impacto, né? As crianças que estavam com ele falam para ele assim: olha, seu Kiki, a vida do senhor é como se fosse uma benção, tipo assim, o senhor é muito corajoso. Porque quando ele fala, olha, eu não quero que vocês tenham pena de mim, eu basicamente contei a minha história para vocês. Essa aqui é a minha história, e no decorrer do livro, né? E eles falam: o senhor é um homem corajoso. E é legal porque na forma das crianças falarem em específico nesse livro, demonstra um respeito. Coisa que muitas vezes a gente não observa hoje, como talvez a gente percebia no passado. No passado, a gente conhecia um indivíduo, e por vezes a gente conhecia a história daquele indivíduo, a gente acabava respeitando, acatando, entendendo mais aquele indivíduo como um irmão. Ou seja, a história dele, a experiência dele me serve como algo que me alimenta. Alimenta como? Espiritualmente. Aquilo ali, de algum jeito, ele sofrendo, mas passando toda a experiência dele que ele teve, através daquela fala, de todos os bloqueios, de todas as travas que algum dia ele teve, ele acabou superando, e quando ele me mostra o resultado, ele mostra: cara, se acontecer algo similar na minha vida, talvez eu não vou passar a mesma dificuldade que ele teve que passar. Isso é um aprendizado, então você respeita, você acaba acatando, entendendo que aquele indivíduo, seu irmão, em Cristo, em Deus, ele lhe favorece uma vida melhor. E aí eu observo que através de um conto desse aqui, de uma história dessa,
você aprende algo sobre o respeitar. Ao mesmo tempo que você vê atualmente uma falta de compreensão sobre o que é o respeito. Ou uma falta de compreensão sobre o que deveria ser necessariamente respeitado. Aí eu estou vendo uma confusão atual, essa confusão mental que eu sempre falo, essa confusão mental vem de mens vem de espírito vem de indivíduo, ou seja, aquele ser indivisível, o qual Deus colocou aqui na Terra, porque o Criador, que criou aquele indivíduo, sabe que aquele indivíduo é importante. Talvez o próprio indivíduo não se reconheça como tal, mas é importante nessa história aqui, não somente na dele, mas para todos que estão em torno. Como esse aqui escreveu uma história, e para mim esse Aristide escreveu essa história e foi muito importante. Hoje, quando as pessoas buscam se relacionar com outras, tendo como basicamente um vínculo, é o status, o dinheiro, a luxúria, os vícios, isso não é real, isso não faz parte da realidade, isso não faz parte do reino de Deus, isso não faz parte do que realmente compõe a gente na nossa trajetória aqui como indivíduos. É uma mera ilusão. Agora, como você tem feito isso? O que de fato você respeita? O que de fato você acata? O que de fato você compreende que seja bom não somente para si, mas para aqueles que também estão ao seu entorno? Porque quando você adquire uma informação, ou seja, aquilo que dá uma forma interna ao seu ser, você não somente guarda consigo, mas você acaba agindo, se movimentando, se comportando, possuindo hábitos que estão relacionados àquilo que você realmente acredita. Se você respeita algo que é ilusório, que é uma ilusão, que é apenas uma imagem formada na sua cabeça como se fosse boa, porém não representa a verdade em si, mas representa uma mentira, o que vai acontecer com você ao longo da sua história? Será que você tem consciência de que enquanto esse tempo está passando e talvez surjam esses insights, surjam esses pensamentos de retorno para a sua origem, algo que clama aqui no seu coração e você deixa passar, você acha que isso não tem consequência? Quantas vezes Deus deve ter conversado com você, mostrando os seus erros, mostrando aquilo que talvez você deva prestar atenção e fazer o seu máximo para mudar, e você tem deixado passar. Respeitar, igual muitas pessoas falam, as pessoas falam hoje assim, né? Respeitar. Você tem que respeitar. Respeitar o quê? Você não tem lugar de fala. Como não? Eu posso falar sobre qualquer assunto que eu queira, a partir do momento que eu penso, raciocínio, que eu peça permissão a Deus para falar, mediante essa compreensão sobre determinado assunto. Mas se eu não tenho lugar de fala, criam-se bolhas, e é somente as bolhas sobrevivem através de suas mentiras ilusórias. O que você respeita? O que tem conduzido a sua vida? Será que não é interessante você se colocar tal como você é, um indivíduo, um ser indivisível, um ser que tem uma importância tremenda, mas que talvez descarta? Se você não consegue compreender de onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai, e todo mundo acha que isso é uma grande palhaçada, mas se você não entende que, ainda que seja de uma forma simbólica, se você não sabe explicar isso, cara, tu tá fudido. Sinceramente. E no pior que não é só você, você tem responsabilidade pelos outros. Aqueles que estão ao seu entorno, aqueles que você alcança. Por isso que pra mim fazer uma coisa dessa aqui, gravar um vídeo, falar uma coisa nesse assunto, talvez você esteja com raiva do que eu estou falando, existe uma responsabilidade minha para com você. A minha responsabilidade de algum jeito é trazer aquela percepção que me foi clareada ao longo do tempo. Eu não estou fazendo essa coisa aqui à toa, não. Ainda que você fique putinho. Falar a verdade ou
Minto. Falar aquilo que lhe parece verdade, você tem se aproximado ao longo do tempo, é diferente de somente falar a verdade. Não é fácil. É uma missão. E é algo que todo mundo que de algum jeito foi criado por Deus deveria ter consigo essa compreensão. Se existem consequências sobre as nossas ações, nossos comportamentos, hábitos, nossos movimentos em si, e você tá cagando, o resultado final, será que é de fato o que você espera? Se você se coloca como o Criador, se você se coloca como aquele que criou tudo, aí tá show, tá tranquilo, não tem problema, sabe? Porque você tem a percepção tudo a partir do seu próprio umbigo. Agora, a partir do momento que você não consegue fazer nada ao seu entorno e você tem o entendimento que não foi você que fez e você tá cagando, as consequências não são derivadas daquele que fez você, mas a partir das suas próprias ações. Agora, por você não ser aquele que se fez, você não entende quais são elas. Então, você está entrando num mar de situações, num mar de efeitos que você nem sabe quais são, porém não são bons. E isso não é questão de botar medo, não é questão de alertar você para você se sentir mal, não é para você cair na real. Todas as nossas ações aqui, todas as nossas ações, elas darão resultado. Todas as ações são movimentos. Todo movimento gera um resultado. Agora, se esse movimento, ele, no fundo, não se aproxima da verdade, uma coisa é você estar ignorando isso, porque você não sabe. Seria um nécio. Mas, se você sabe, você deixa mesmo passar, cara, a tua responsabilidade é bizarra, viu? É a mesma coisa que um pai ter um filho e não cuidar do filho. Ser responsável é uma coisa que de algum jeito dói, mas faz você se desenvolver. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de curtir. Gostaria de saber o seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até o próximo.